quando você chega num certo ponto da carreira, você fica muito sozinho. A liderança de uma grande empresa, a liderança de uma organização, né, é um posto muito solitário. Você trabalhar numa empresa que você não acredita no propósito é muito ruim, né? Porque você está vendendo algo que você vai fazer, eu estou empurrando isso aqui para as pessoas. Isso não é legal. Então eu também acredito que acreditar no propósito da proteção, da segurança, para mim é fundamental para que a gente possa fazer esse mercado evoluir. Eu acho que as decisões que eu tomei quando eu estava ali sendo instigado foram as piores decisões que eu tomei. Um bom líder é aquele que mantém a frieza e a calma no momento que está todo pegando fogo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Invox, podcast da Holding Impacto que traz grandes executivos, gestores e empreendedores para falar sobre negócios, gestão, estratégia e, claro, marketing. Hoje eu mais uma vez estou aqui com a minha parceira Débora Fortuna. E aí, Débora, tudo bem? Oi, Diego, tudo bem? Oi, gente que tá ouvindo a gente. Bem-vindos de volta. É isso, gente. E antes da gente começar aqui, por favor, já deixa seu like aqui nesse episódio. Se você está assistindo a gente aqui no YouTube, já faz a sua inscrição, no Spotify também, porque isso aqui é muito importante pra gente conseguir disseminar a mensagem aqui do Invox, né, para outras pessoas que, assim como você, também estão gostando aqui do nosso conteúdo. E bora lá pro episódio de hoje. Hoje a gente traz aqui um cara que pra mim é uma honra receber aqui. Um dos maiores executivos que a gente tem atuando aqui no Brasil. Não espero nada menos do que uma grande masterclass sobre gestão, liderança e negócios. Débora, você pode apresentar o nosso convidado do dia, por favor? Vou apresentar o nosso convidado, é o André Raui, que construiu uma trajetória de 25 anos no mercado financeiro, passou por Tesouraria Internacional do Banco do Brasil, liderou operações nos Estados Unidos, atuou 6 anos no Ministério da Fazenda em temas como mercado de capitais e regulação e foi CEO do BB Seguridade, uma holding que controla gigantes como Brasil Seg, Brasil Prev e Brasil Cap. Durante sua gestão, entregou ROI superior a 90%, sinistralidade nos menores patamares da história da companhia e resultados recordes. Mas talvez o mais marcante que eu acho, inclusive, seja a sua filosofia, né, de liderança. André se inspira no Bushido, o antigo código de honra dos samurais japoneses para tomar decisões e liderar no mundo corporativo moderno. Seja muito bem-vindo, André. Inclusive, quero saber mais sobre esse Bushido, né, que parece ser muito interessante. Obrigado, Débora. Obrigado, Diego. É uma honra estar aqui com vocês. Eu fico lisonjeado pelas palavras. Na verdade, a gente se enxerga muito mais pelo que acham da gente do que pelo que a gente é, né? Mas a gente sabe das nossas potencialidades e do que a gente construiu. E aí a gente vem, né, se encontrar no que vocês colocaram aí, falaram um pouquinho da minha carreira. Então é uma alegria poder compartilhar, que eu acho que essa é a melhor coisa da vida, compartilhar e ajudar. Legal. Vamos embora. Cara, de novo, já deixo aqui meu muito obrigado por você ter aceito esse nosso convite aqui. Como eu falei, não espero nada menos que uma masterclass aqui. Eu falei, cara, te admiro muito profissionalmente e Obrigado. como pessoa também. Eu conheço, né, dos tatames, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, bora lá. Deixa eu começar fazendo aqui a primeira pergunta. Assim, a Débora já até falou que você tem 25 anos de carreira, passando por Tesouraria Internacional, Estados Unidos e grandes empresas. Queria saber aqui pra gente começar, assim, qual foi a decisão mais complexa nessa sua jornada? Não no sentido profissional, assim, mas de aquela decisão pessoal que mudou tudo na sua carreira. Eu acho que a decisão, quando a gente toma no ambiente profissional, ela sempre pode impactar, né, muita gente, mas ela tem um propósito no final do dia. Eu enxergo a empresa, né, com o propósito de dar lucro, de dar retorno à sociedade. Mas quando a gente toma uma decisão difícil, acho que geralmente é no âmbito pessoal, né? Então acho que provavelmente a decisão mais complexa é sempre deixar para trás pessoas que você ama, né, que você convive para você ir em busca de um sonho, né? Então acho que nesse sentido eu tive algumas mudanças de cidade. Não considero que morei no planeta inteiro, mas, né, tive a oportunidade de viver no Rio de Janeiro, de viver em São Paulo, de viver nos Estados Unidos. Passei por uma pandemia quando estava lá fora, né? Fiquei trancado 2 anos sem poder vir ao Brasil. E isso me afastou de quem eu amo. Então acho que essa foi eu diria que não é uma decisão, mas é um conjunto de decisões, de me afastar dos meus pais. Eu sou pai também, né, então às vezes de deixar minha filha com a mãe, né, não somos casados, mas somos amigos, e de viver, né, o propósito, da profissão. Então acho que isso realmente foi o mais complexo,
mas que no final, quando a coisa é bem feita, isso nos reúne de novo. Eu estou de novo em Brasília, que é a minha casa, perto dos meus pais, perto dos meus amigos, perto da minha filha, né, em um caminho feliz, né, de estar perto da família. E onde você estava na pandemia? Eu estava em Miami, morando Miami. lá, tinha acabado de assumir uma operação em Nova York, vivi em Miami, então eu tinha que ficar entre os dois, e isso fez com que eu tivesse que montar uma equipe inteira. Uma história bem legal, Débora. Eu, quando eu fui para os Estados Unidos, eu estava no Ministério da Fazenda, recebi um convite para ir para os Estados Unidos, tocar, né, o Banco do Brasil de lá e apoiar na reconstrução de uma operação que tinha sucesso, mas que precisava ter um punch, principalmente para atendimento à pessoa física no exterior. E aí, no meio dessa pandemia, o meu ex-chefe que veio a falecer, uma pessoa que eu admiro muito, sofreu um infarto dentro do banco. A gente pode falar disso também, de caminhos de vida um pouco mais à frente. Ele me convidou para assumir a operação da BB Securities, que é a corretora do Banco dos Estados Unidos. E essa operação ela ficava baseada em Nova York, mas o banco estava fazendo um M&A com o banco UBS no Brasil para poder cuidar desse tipo de negócio, que é de investment banking, emissão de dívida, enfim, de cuidar de empresas. Sim. Então eu tive que pegar a empresa, mudar o escopo dela para focar em pessoa física, em private banking, em wealth management, né, que é cuidar do patrimônio das pessoas no exterior, e trazer a operação para Miami. Tudo no meio de uma pandemia. Tive que contratar time, montar a empresa inteira, né? Isso, minha filha morava comigo, voltou para o Brasil, enfim, eu estava fazendo um mestrado, imagina, assim, um verdadeiro no caos, e a gente teve muito sucesso, né? Então isso não foi um desafio simples, mas a gente encarou com felicidade e com o propósito da missão de botar a coisa de pé, né? Então, a pandemia não foi um momento simples, mas eu também não tenho nada para reclamar, né? Porque muita gente, enquanto eu estava nos Estados Unidos, numa pandemia, foi crítico, foi difícil, longe de todo mundo, muita gente estava no meio do nada, sem nenhuma condição, ficando doente, perdendo parente. Então, eu sempre exerço a compaixão e a empatia, que é um dos princípios do Bushido, de sempre pensar no próximo, entender que ali, aquele sofrimento meu, ele é muito pequeno diante do sofrimento maior da humanidade, né? É, com certeza. E eu vou fazer uma pergunta bem simples, né, bem Claro. básica, que é bem rápida, que é: se você encontrasse o André de 25 anos atrás, que começou, ele entrou no Banco do Brasil, o que que você gostaria de ter sabido antes e que você gostaria de falar para ele? Tudo. Sabe Uma depois do que nada, né? uma pergunta que demora só o episódio inteiro. Eu acho que tem uma coisa muito básica entre nós seres humanos, né? Quando a gente conhece uma pessoa, e eu tenho várias pessoas nos servindo aqui na sala, o Diego, que é um amigo de tatame, uma pessoa que eu também admiro muito, né? Um cara sensacional, já tive a oportunidade de ver o trabalho dele, um grande pai também, né? Quando a gente estabelece a primeira relação visual, física, o que a gente se conhece, a gente bota a confiança na mesa. Então a confiança é a primeira relação que a gente estabelece, né. E aí quando a gente traz um pouco para o jiu-jitsu, se a gente não confiar no outro, a gente pode vir a ter um incidente grave físico. Então é a confiança. Então há 25 anos atrás, se eu pudesse voltar, eu diria: confie menos, mas confie mais também. É Uhum. uma dicotomia, né. Eu digo confie menos, porque às vezes a gente deposita confiança em algumas pessoas, que a gente acredita que essas pessoas estão, sendo leais, mas no final do dia a gente vai ser traído, né. E a traição ela é do âmbito natural do ser humano. Se Judas traiu Cristo, eu não espero que eu seja uma pessoa que não seja traída nessa vida. Então a confiança é um ponto muito importante. O outro ponto eu diria: fale menos e escute mais, né. Mas não deixe de se manifestar no que você quer. Eu acho que eu só cheguei onde eu cheguei na minha vida por manifestar o meu desejo. Eh, Se impor. manifestar o meu desejo, né, dizer o que eu quero e buscar. E a outra coisa é continue sendo o André que você é, distribuindo amor, sendo uma pessoa, eh, que busca melhorar a cada dia, né. Então acho que é isso, eu acho que muito o que eu diria muito relacionado à palavra e a confiança, né, como você ouve, como você confia e como isso vai determinar muito o seu caminho de vida. Mas sinceramente, Débora, eu não mudaria nada não, acho que a gente tem que percorrer os nossos caminhos para a gente ser quem a gente é e encontrar com a gente mesmo, né. Débora, só para fechar, né, sobre o André de 25 anos atrás, eu tenho um lema que na verdade não é meu, é o lema olímpico, né, sempre mais alto, mais forte, mais rápido. Então buscar evolução acho que é o propósito. Ah, legal. Legal. E aí, falando, pegando o gancho, né, do lema olímpico, do jiu-jitsu que a gente acabou de citar,
Queria falar um pouquinho sobre a sua dinâmica, né, do Bushido, do Bushido, né, não sei como é que a gente pode falar isso aqui. Como você usa isso? Como isso te diferencia como um líder de verdade, né? Eu sei que você é um praticante de jiu-jitsu, a gente se conheceu lá, e imagino que isso talvez tenha até vindo um pouco de lá também, mas eu queria que você explicasse um pouco pra gente como que a filosofia do Bushido pode te ajudar, como o executivo que você é hoje. Chegou, ótima pergunta. Acho que eu aprendi, a aprender dentro do tatame, isso é uma grande verdade. São 30 anos de prática, indas e vindas, né, às vezes não tão fáceis, às vezes com muita paixão, com muita vontade de voltar, lesões Sei inúmeras, como é. é, mas o Bushido ele entra na minha vida numa busca espiritual, para te falar a verdade. Eu sempre tentei buscar Deus em todas as coisas e de todas as formas, né. Eu tive uma busca muito intensa, sou de formação católica, vim de uma família, muito religiosa, mas eu entendia que Deus ele se manifestava em várias vertentes. Então, né, fui buscar o o Deus dos judeus, o Deus dos católicos, o Deus dos hindus, né, e o Deus dos brahmanas, e no final de tudo eu vi que Deus era um só. A partir disso eu fui entender quais eram as filosofias que regiam as religiões. Uhum. Então, vamos pegar aqui uma bem fácil, os 10 mandamentos, né, a tábua de Moisés. No final de tudo, quando a gente vai olhar para as filosofias universais, eu pela nossa prática marcial, eu cheguei no Bushido e falei: "Bom, isso aqui eu acho que é muito o que eu tenho que praticar", que são 7 princípios muito fundamentais, né, coragem, lealdade, compaixão, né, honra, entre os outros. E aonde que isso se conecta, né? Não existe uma prática de lealdade sem ter uma prática de honra, né. Então, dentro de uma organização, se você não for fiel, né, ao comando, se você não for fiel ao propósito, se você não for fiel aos princípios, né, e às pessoas, muito difícil você conseguir fazer uma entrega. Se você não tiver a honra e o caráter, né, de se posicionar, é muito difícil de você continuar e chegar do outro lado. Muita gente tem sucesso usando o outro lado, né, que quando a gente volta para a filosofia platônica, né, de vícios e virtudes, e isso tudo se confunde numa coisa só, às vezes as pessoas vão pelos vícios para poder alcançar, né, o seu propósito, mas nunca é virtuoso. Então eu Uhum. acredito que o Bushido é um código virtuoso e que a gente pode aplicar em todas as áreas da nossa vida, seja na amizade, seja no casamento, seja no trabalho, né, e principalmente no tatame, né, porque a gente sabe dentro do tatame que a gente tem um sensei, né, a gente tem código de faixas, mas todos somos iguais, né, então que nem na lei de Deus todos são iguais perante a Deus, no tatame todos somos iguais. O que nos diferencia é o nosso comportamento e a nossa forma, né, de ajudar o outro a evoluir, né. Então acho que o Bushido para mim é uma filosofia de vida que se aplica em todas as áreas da nossa vida. E teve alguma situação real, assim, que você teve que aplicar um desses princípios, assim, durante sua carreira, na BB Seguridade ou então em qualquer outro momento? É? Vários momentos, né, quando a gente lida numa empresa, que eu diria que a BB Seguridade foi a empresa mais sui generis que eu já tive a oportunidade de trabalhar e ser colega, né, das pessoas. É uma empresa, cujo dono é um banco estatal, mas uma empresa que tem acionistas internacionais, Hum. uma empresa que investe em empresas e é sócia de empresas com sócios estrangeiros e brasileiros em operações distintas, né. É uma empresa que tem investimentos em fintech, em insurtech, ou seja, comanda empresas nessa linha, que distribui no balcão do Banco do Brasil, mas distribui fora também, que tem empregados do setor público concursados, mas também tem empregados do setor privado contratados, e que opera em todo o território nacional, ou seja, é um bicho bem diferente. Acho que hoje é a 15ª maior empresa do Brasil, né, listada em bolsa, muito reconhecida, a maior pagadora de dividendos. Então eu com certeza eu tive que usar, se não 7, mas eu tive que criar novos princípios para poder, né, me adaptar e trabalhar, seja com as equipes, né, lideradas, seja com meus pares, seja, né, com os acionistas, com os clientes, né, eu acho que todos os princípios são bem então, ou seja, ser leal aos clientes na hora da entrega do serviço, né, ter a honra de reconhecer os nossos erros, né, ter a coragem de inovar, né, de trazer, novas formas de fazer, de entregar nossos produtos, né, de construir novos caminhos, novas jornadas digitais, né, de como a gente se comunica, né, de ter a compaixão, por exemplo, de uma crise como que teve no Rio Grande do Sul, das enchentes, da gente poder mandar ajuda, apoiar aquelas pessoas, fazer doações. Eu acho que tudo isso se comunica, né, dentro dos princípios do que é o Bushido. Boa.
Cara, e dentro de princípios que a gente vai aprendendo, você citou alguns aqui, né, de honra e de coragem. Talvez eu não sei se exatamente se é um princípio do Bushido, mas uma coisa que eu sei que o jiu-jitsu ensina muito é sobre humildade. A gente, dentro do tatame, não existe isso do sou CEO de uma empresa ou sou qualquer coisa, lá todo mundo é igual, né? O que vai te diferenciar é a sua técnica lá dentro, o seu comportamento, né? Então, quando você começa, o Mark Zuckerberg começou a treinar jiu-jitsu há um tempo, ele já era o criador do Facebook, ele começou como faixa branca, assim como qualquer outro. E aí, o que que eu queria te perguntar aqui? O que que o jiu-jitsu te ensina sobre humildade que esse mundo corporativo não te ensina, né? E como isso pode ser aplicado dentro da dinâmica do mundo corporativo? Eu vou dar um passo antes do jiu-jitsu, antes do mundo corporativo, né, aí olhando de novo para os princípios do Bushido de respeito, que eu acho que o respeito aqui encompassa, a humildade, né, e a justiça também. Quando a gente olha para a nossa vida, a gente nasce, igual, né, nós somos todos iguais, vamos fizer um teste de DNA, a gente não vai ver a cor da pele, a gente vai ver o DNA humano, né, então nem a raça, nem a opção sexual, a gente nasce igual. Então, a partir daí, a gente tendo essa concepção, não sendo ensinado, a gente vai conseguir transitar em todos os meios da mesma forma, seja com uma pessoa em uma situação de carência de rua, seja com um presidente de uma grande empresa, seja com um político que está ali para nos servir, né. E o tatame, ensina a maior das lições, porque no final do dia não interessa quem você é, não interessa da onde você veio, não interessa a sua cor, seu credo, sua religião. Na hora que o bicho pega, né, é você contra você mesmo, Uhum. né, e você ter a humildade de dar 3 tapinhas, por saber que você está sendo submetido, mas que aquilo não é o final, porque você pode recomeçar, é uma lição de vida fenomenal, que é sempre a chance, a esperança do recomeço, né, e ter o respeito de entender as suas limitações, né. Acho que o jiu-jitsu para mim ele talvez seja a maior das universidades que eu tive na minha vida. Eu tenho um amigo, né, lá da Fight Sports, né, que é de Ilhéus, o Magrão. O Magrão, ele uma vez me contou uma história muito interessante, é um faixa preta, professor, teve a sua academia incendiada, pegou fogo, mas ele contando pra gente que uma vez numa roda de conversa com pessoas de diferentes espectros, as pessoas falando das suas formações, eh, acadêmicas, e ele falou: "Não, eu tenho sim, eu tenho uma universidade, minha universidade é o jiu-jitsu, eu sou faixa preta". E quando a gente vai pensar nisso, é a grande realidade, o faixa preta de jiu-jitsu é um valor para mim inestimável, né, até porque é o que a gente busca, né, manter, né, não só alcançar, você tem que manter aquilo, sustentar aquela posição, mas para você chegar ali não foi basicamente você lutar contra outra pessoa, não foi basicamente você ir ali frequentar a aula. Se você teve emoções milhares dentro de você, de perseverança, de desistência, de frustração, de raiva, de amor, né, você passou por ciclos, né, e passou por ciclos de pessoas, né, ainda mais eu que rodei um monte de academia no mundo inteiro. Então para mim essa formação, né, que o jiu-jitsu, que o tatame traz, ela é uma formação de vida, de caráter, né, e Total. quem não se adequa não sobrevive ali dentro. Pode até tentar, mas vai ficar marginalizado dentro do que o esporte prega, né, que é essa evolução, humana que a gente tem, né. E tem uma curiosidade que eu tenho, pode ser uma curiosidade de quem está assistindo a gente, né, que eu sempre fico me perguntando como é que as pessoas chegaram até onde elas chegaram. E você falou que você manifestou muito, né, assim, o que você queria. E eu fiquei curiosa com isso, assim, de como é que você chegou aonde você chegou. Você manifestou, você planejou, assim, fez um passo a passo, deixou mais que as coisas acontecessem. Como é que foi isso? Essa trajetória de Eu 25 anos, né, que também não é fácil sim, responder. sim. Débora, eu acredito que a sorte, ela encontra a oportunidade e o desejo. Então eu sempre acreditei nisso. Não adianta o sujeito ele jogar uma vez, né, ele tem que estar ali e entender o jogo. Eu desde novo, eu sempre tive esse espírito de liderança dentro de mim, isso é uma coisa natural. Sim. Eu costumo dizer que tem gente que nasceu para jogar bola, tem gente que nasceu para, né, jogar tênis, eu sempre nasci para liderar e é fato, e eu não tenho problema de falar sobre isso. Então, desde muito novo, eu trabalho desde os meus 14 anos de idade, né, sempre busquei, ter os recursos para consumir o que eu queria. O mercado financeiro era uma paixão, eu queria muito trabalhar no mercado financeiro, mas eu vim de Brasília, não é fácil, né, acho que como a maioria dos meus amigos aqui, todos viemos de uma família classe média, geralmente o pai é um pequeno empresário, trabalha no setor público, enfim, e ali a gente tem que buscar nossos caminhos. Então eu
fui estudar economia, né, da UNB, fui estudar direito. Então, o primeiro ponto aqui que eu te respondo, estudar, né? Estudar sempre foi um ponto preponderante dentro da missão para poder ter sucesso em alguma coisa. Eu sempre acreditei muito nisso. Tanto é que eu, né, fiz MBA, fiz mestrado fora, tirei um monte de certificação, né? Então, isso é o que botou meu bloquinho de sorte no ponto acadêmico, de entender sobre o assunto que eu viria a tratar. O segundo ponto foi o acaso me fez fazer um concurso, entrar no Banco do Brasil, poderia ter ido para São Paulo ou tentado ir trabalhar nos Estados Unidos, mas foi mais fácil, foi muito bacana para mim, eu fui muito feliz naquele momento. E um dia dentro do meu primeiro ano de banco, eu lembro que eu cuidava de pessoa jurídica numa agência. E veio um colega, um cliente, fechar uma conta. Ele, por coincidência, era um colega de banco, ex-colega de banco, que trabalhou na área internacional do banco. Eu estudei francês, estudei inglês, eu falava bem, e eu comecei a me manifestar para ele. Falei: "Ó, eu fiz isso, fiz aquilo, tudo". Ele falou: "Cara, o seu perfil é para trabalhar na área internacional". Me deu o telefone da secretária do presidente do banco. Eu fiquei um ano enchendo o saco dela para poder trabalhar na tesouraria. Então aí que vem, eu persisti. Então, segundo ponto que eu acredito, além da formação, é a persistência. Se você quer, você tem que persistir. E você vai tomar na cabeça uma, duas, três, 15 vezes. Mas aí eu trago o jiu-jitsu. Ninguém aprende a lutar, a jogar tênis, né, nada, se não repetir e tiver persistência. Então, a persistência é muito importante naquilo que você quer, né? Às vezes as distrações vão aparecer, mas se você não tiver foco, você não vai chegar do outro lado. Então, persistência, foco foi um ponto. O outro ponto foi que eu consegui, dentro do meu âmbito de trabalho, seguir uma linha, né. Eu trabalhei no mercado financeiro internacional, trabalhei no governo, na agenda de mercado financeiro, nos Estados Unidos na agenda de mercado financeiro. Então, eu consegui me manter dentro de um caminho. Uhum. Porque eu poderia, por exemplo, ter ido para a indústria química, um exemplo, e isso ia me tirar, poderia ter me dado outros skills, mas ia me tirar desse foco. Porque o meu foco era ser presidente, meu foco era liderar, meu foco era ser diretor, meu foco era dentro do mundo empresarial corporativo, chegar num posto de liderança para que eu pudesse alcançar todo o background, por exemplo, que eu tenho hoje. E aí outro ponto, né, relacionamento. Eu acho que a gente se fechar dentro de uma sala e não se relacionar com as pessoas, não estabelecer boas conexões verdadeiras, profundas e sinceras, porque às vezes você tem pessoas que podem te ajudar, mas não bate. E Sim. quando o santo não bate, não adianta você forçar. E isso também sempre foi muito genuíno dentro de mim, né? Ser transparente, verdadeiro. Então, assim, formação, foco, persistência, bons relacionamentos. Isso eu acho que é uma tríade, né? Um tripé que me alavancou para que eu pudesse ter a sorte de, no momento certo, né, receber um convite para estar numa posição de liderança que fizesse sentido. Não que isso também não implicasse sofrimentos, dúvidas, né, vontade de desistir, de sair correndo, né? Eu acho que tem horas que a gente fica, de novo, jiu-jitsu, na hora que o cara tá com o joelho na sua cara ou na sua barriga, você fala: "Por que que eu tô fazendo aqui hoje?". Mas você sabe que amanhã vai ser diferente. Então, eu acho que tudo isso, né, não existe uma resposta singular, mas essa composição de fatores, né, de foco, persistência, preparo, vontade, manifestar, falar sobre o que você quer e fazer boas conexões, bons relacionamentos, é que te trazem, né, no sucesso que você pretende ter, né. Então hoje eu vejo que se eu voltasse 25 anos atrás, conectando com essa pergunta anterior, se eu tivesse escolhido dentro da comunicação esse ramo, talvez eu tivesse chegado a um décimo de um Nizam Guanais, que é uma pessoa que eu, né, é uma entidade dentro do mercado de comunicação, né. Eu acho que é isso, né, você tá, com esses elementos, e isso vai te trazer felicidade. E se não trouxe naquele momento, pode ter certeza, pode continuar que uma hora chega. E se conhecer também, né, porque você já sabia desde sempre que você, tem essa qualidade de liderar, né. Então, assim, tem muita gente que acaba deixando de lado a qualidade, vai atrás de outras coisas e não consegue chegar a um patamar, porque não tem as skills que precisava É. e também tá deixando as skills que realmente tem, de lado, né. Você citou um ponto muito importante, autoconhecimento, e isso é diário e constante. Eu acho que eu me considero uma pessoa muito feliz, né, eu costumo dizer que eu durmo em paz, durmo cedo, acordo cedo, tenho uma rotina, e essa paz ela veio pelo autoconhecimento, porque eu já sofri muito de ansiedade, de angústia, né. Eu acho que a gente pode falar muito isso aqui abertamente, de depressão, né. A gente tem problemas da alma, problemas da mente, problemas do corpo, porque a gente não se conhece. Então, né, eu sempre fui um menino gordinho que engordava e emagrecia, e uma hora ou você fica bem com isso ou você resolve.
né? Eu ainda passo por essa intempérie, mas eu estou bem com isso. Mas o autoconhecimento, né, de você falar assim, cara, o que que eu sou, o que que eu gosto, como é que eu gosto de fazer isso e o que que eu quero, é fundamental para você ter paz e felicidade. E paz e felicidade não quer dizer dinheiro, não quer dizer cargo, não quer dizer nada. Quer dizer o seu estado emocional dentro do que você gosta e projeta para si mesmo, né. Então o autoconhecimento seria o sexto elemento aí para fechar, né, ó. Não, eu gostei muito da resposta, cara, de todos os pontos, assim, porque eu concordo e vivo muito disso, assim, também, né. Você falou sobre capacitação, né, de educação. Não é a gente fazer a faculdade e parar por aí, eu acho que capacitação é um negócio que é recorrente, a gente precisa continuar aprendendo para o resto da vida. Gosto muito quando, você fala também da questão da liderança, de que você já nasceu pensando nisso, né, um cara que veio preparado para poder liderar também. E agora tinha um terceiro ponto que eu ia falar que eu esqueci, mas tá tudo certo. Depois eu volto nesse outro Foca. ponto aqui. Lembrei, cara, importante. Quando você citou aquele exemplo de que você começou no banco e que você falava francês, falava inglês, né? Um negócio que eu acho que é muito interessante, cara, não basta ser, tem que parecer. Porque se você escondesse essa sua habilidade, Sim. talvez você não chegasse onde você tá hoje. E é um negócio que vai E é manifestar. Exato, manifestar. Manifestar. E, por fim, sobre consistência. Você é um cara muito consistente nas suas ações, né? Você falou, eu não fui pro mercado químico, voltei, e você foi numa linha crescente até chegar onde está hoje, e sempre com muito foco e de maneira consistente. Eu acho que isso é muito importante, porque principalmente hoje em dia, cara, tem tanta gente que começa uma coisa e para, começa, para, começa e para. E aí fica com aquela coisa, pô, mas eu não chego em lugar nenhum. E às vezes a culpa não é do universo, é sua que não tá tendo Mas isso tem que aprender, sabe. Até sempre vejo muito o Vitor Dória, que é um colega de tatame, né, super graduado, super conceituado no mundo do jiu-jitsu, falando que consistency is the key, né. E eu quando era criança eu não era assim, né, eu era uma criança que eu pegava 10 coisas ao mesmo tempo, queria brincar com tudo e não brincava de nada bem. Exatamente. Então eu tive que ter autoconhecimento para poder corrigir o meu destino, para hoje eu tenho muita frustração se eu não conseguir sair do outro lado. Então se perguntasse: "André, o que que é o que você faz de melhor na vida?" Cara, eu pego um problema, eu sou um problem solver, eu pego um problema, eu destrincho esse problema e eu chego do outro lado desse problema, entrego o resultado, seja receita, seja projeto, seja na minha casa, a decoração, eu assim, para mim é aquela coisa, eu não consigo dormir se eu não resolver. Agora, se não tiver solução, abandona e vai para outra coisa, porque às vezes também você ficar apegado, aí volta para a filosofia religiosa, para a filosofia budista. Não adianta você ficar apegado, porque só vai gerar sofrimento. Então, aí você vai usando esses elementos, mas é por aí, Diego. E deixa eu só te perguntar uma coisa, assim, você falou que desde cedo identificou esse seu potencial de liderança, né? E aí eu queria te perguntar aqui, assim, na sua visão, o que que vai diferenciar um bom líder de um líder excepcional? Aquele cara que traz aquele algo a mais que faz a diferença de verdade. Eu acho que compaixão, se colocar, num como um aprendiz, mas também ter pulso para poder tomar decisões que não vão agradar a todos, né. Acho que o líder, ele às vezes tem que ser o cara que vai falar o não e depois todo mundo vai entender porque aquele não foi dito, Hum. né. Mas ser humano, né, eu acho que a liderança humana é o que me diferenciou na minha jornada, de entender as pessoas, de querer estar com as pessoas, de ser genuíno e transparente. Eu acho que eu sou até transparente demais e às vezes isso é um pouco compreendido no mundo corporativo, que existem jogos que eu particularmente não gosto. Acho que se todos fôssemos mais diretos e transparentes, e você é assim, Diego, que eu sei que você é muito parecido comigo nesse ponto. A gente é direto e reto. E talvez por isso que a gente se dê bem, porque aí a coisa funciona. Esse negócio de ficar dando rodeio e tudo não é do meu perfil. Talvez eu tenha um perfil mais americanizado nesse ponto. Apesar de discordar de várias coisas que os americanos fazem, esse ponto de gestão, para mim é o seguinte: small talk não é comigo, é direto e reto. Então, talvez essa liderança de entender, de ser amigo, de entender às vezes que aquela pessoa naquele papel, ela não serve, por mais que você tenha confiança nela, ou às vezes aquela pessoa, porque você confia nela, ela tem que estar naquele papel, porque quando você lidera, você precisa de pessoas que vão te falar a verdade também, ou de pessoas que te servem da mesma forma que você quer servir o coletivo, né. Para mim, um grande líder é aquele que serve o coletivo e não a si mesmo, né. É aquele que olha para o resultado final, sem ter que atropelar todo mundo para chegar lá. Então eu acho que E que tá fazendo todo mundo crescer junto ali, sabe? exato. Eu gosto muito de filme de guerra, de filme de liderança. Eu tô assistindo uma série agora, aquela The House of David, né, que é a história do rei Davi. E de você ver a humildade do rei Davi e como depois ele é ungido para virar rei, né.
É a própria história de Cristo, enfim, quando a gente vai olhar as lideranças religiosas e as grandes lideranças mundiais, tipo Churchill né, Abraham Lincoln, e né, lideranças ocidentais ou lideranças orientais como Mahatma Gandhi, né, enfim, que trouxeram paz e esperança ou conquistaram, venceram guerras, a gente pega um pouco de cada elemento, de carisma, do decisório e traz pra gente. Mas eu Elementos em diria, comum ali, né, cara? isso, mas eu diria que tomar decisões difíceis, por mais que aquela decisão não seja que todo mundo está vendo, é um grande elemento para você ser um bom líder. E compaixão, né, e ser justo, bom, né, eu acho que você pregar e o que você prega, você não faz, não te torna um melhor líder, né. Então acho que isso aí também é outro ponto, ficar Sim. sempre atento às suas ações, às suas palavras. E teve algum erro ou então algum momento difícil, assim, na sua vida, na sua carreira que te ensinou alguma coisa? Vários. Olha, Débora, tem vários momentos difíceis na minha vida. Eu acho que, de novo, né, acho que tem muito relacionado à confiança, tem muito relacionado a comportamento e a leitura de cenários. Eu não quero entrar aqui em nenhum evento específico para não Claro. movimentar sentimentos caso alguém assista. Mas falando dos conceitos, né, ler o cenário é muito importante. Entender onde você está, com quem você está, o que você está fazendo e o que estão demandando de você é fundamental. Porque quando você chega num certo ponto da carreira, você fica muito sozinho. A liderança de uma grande empresa, a liderança de uma organização, né, é um posto muito solitário, né. Acho que é diferente de você ser um pai de família, que você tem ali a sua família para te suportar. Dentro da organização, às vezes, os interesses não são os mesmos. Então isso faz com que, eh, você às vezes tome decisões baseadas na sua visão pessoal, deixando de ouvir, né, o ambiente. E eu acho que aí você comete o erro, tá. Então para mim, ler o ambiente é fundamental dentro para não cometer erros. E aí aquela outra coisa, né, às vezes você se comporta de uma forma, eu não tenho um perfil reativo, nem de gritar tudo, mas às vezes pelo ambiente, pelo estresse, você é levado a falar ou agir ou colocar a decisão de uma maneira que você não faria se você tivesse calmo e tranquilo. E aí eu busco a respiração, né, você fazer esse exercício de não tomar nenhuma decisão no calor da emoção. Eu acho que as decisões que eu tomei quando eu estava, ali sendo instigado, foram as piores decisões que eu tomei, que me geraram conflitos, que me geraram, resultados negativos depois. Então é isso, né, ter muita calma. Um bom líder é aquele que mantém a frieza e a calma no momento que está tudo pegando fogo e a casa está caindo. Então eu diria que os grandes erros que eu cometi foram no calor da emoção. Ah, É isso. interessante. E deixa eu te perguntar agora um pouco sobre a sua liderança ali na BB Seguridade, né? A gente soube que você ficou um período considerável ali que trouxe resultados absurdos para a companhia, né? Os melhores resultados que a companhia viu nos últimos anos. E aí eu queria saber de você, como é que você comunica a estratégia de uma companhia tão diversa? Você acabou de dizer, né, que para o Brasil inteiro, com públicos diferentes, você tem que comunicar com acionistas, com o conselho, com o público em geral. Como é que você como faz para poder comunicar estratégias tão distintas assim, com públicos tão distintos? Olha, digo, sozinho ninguém faz nada, né, então, na verdade, o resultado da empresa, ele é a soma do conjunto do esforço, né, de várias lideranças e de vários colegas que servem a empresa. Eu só estive ali, né, durante um curso dessa história, tive esse privilégio, essa oportunidade para poder liderar esse grupo. Quando a gente olha para a comunicação, a primeira coisa que eu vejo é que você precisa ter algo fundamentado e estruturado. Não adianta eu chegar no LinkedIn ou no Instagram e sair fazendo posts e gravando entrevistas se eu não tiver, né, o início, meio e fim e comunicar da onde que eu vim, o que que eu quero e para onde que eu vou, Uma base não é? sólida, né? Então você tem que ter estrutura e estratégia, né? E da parte tática você tem que ter uma equipe que constantemente carregue. Eu, quando cheguei na empresa, eu peguei, né, uma equipe de comunicação na holding que ainda não que estava montada, mas que precisava ter um push para que a gente pudesse ter um plano de comunicação. A Uhum. empresa não tinha um plano de comunicação. Então botamos um plano anual de comunicação de pé, que foi o primeiro da empresa. Hoje, né, ele está se comunicando com o da holding, que é o banco, né, então isso é fundamental, você também se comunicar com os stakeholders e com os shareholders todos, né. E a linguagem, ela não pode ser a mesma para um cliente que está consumindo um produto, uma proteção,
veicular, uma proteção de vida, por exemplo, como seguro de vida, como não pode ser o mesmo para o acionista estrangeiro, né? Eu tenho que mostrar para eles, de ângulos diferentes, a mesma história. Para esse de cá, eu tenho que mostrar que esse produto está sendo vendido nessa escala, vai gerar um retorno X sobre ao tempo, e a minha estratégia para alavancar aquilo é essa e essa. Para esse cliente, eu tenho que mostrar para ele que aquilo está servindo para proteger a vida dele num evento que ele, por exemplo, eh, tem a perda total do veículo, ou que ele vem a óbito e a família fica descoberta. Então isso é, de fato, a forma como a gente enxerga, né? Públicos diferentes, comunicações diferentes, mas o mesmo propósito, né? De servir. E aí a empresa tinha um propósito muito legal, que é proporcionar tranquilidade para as pessoas hoje e sempre. E eu faço questão sempre de repetir o propósito da empresa para as pessoas, né? Enquanto eu estava lá, até pedi para trocar as letras de fundo lá do corredor principal para poder a pessoa entender que existe um propósito. Então, se você só tem um propósito de qualquer coisa na vida, né, seja da empresa lá ou da sua casa, né, qual que é o propósito da sua casa? É amor, né, é construir uma família que tenha as condições, né, de evoluir com amor e com tranquilidade, enfim. E aí você já tem esse propósito, a partir dali você consegue montar a sua comunicação. Mas eu diria que ter um time, como a gente tinha um time maravilhoso que está lá fazendo um trabalho ótimo, né, eh é fundamental para você poder conseguir construir essas caixinhas. E ter a visão, acho que o meu papel é a visão, né, se a minha visão é essa, Legal. vamos por aqui, vamos agregar e conhecer, tá, Diego? Eu não sou um cara de background de marketing e comunicação. Hoje eu me considero já, com uma pós-graduação, assim, curtinha nisso e evolui muito, porque eu tive muita sede de aprender e eu gosto muito desse tema, né, como que a gente se comunica. É o quarto poder, no final das contas, né, a gente tem aí Sim. alguns poderes e a mídia é o quarto poder. E se a gente não entender como isso se comporta, como isso influencia a vida das pessoas na política, na economia, né, e na sociedade, a gente não vai conseguir ser bem-sucedido em nenhuma empresa. Então, acho que tentar entender isso, viver, né, eu Uhum. não só tentar entender como viver. Mas às vezes a gente é mal compreendido, porque a gente quer tomar alguns caminhos, né, que às vezes nem todos concordam, mas tá tudo bem, Faz parte seguimos. do jogo, né, cara? Tô por aqui, é isso. E quando a gente fala de seguros e previdência, são temas e produtos, né, que as pessoas precisam, mas elas não querem comprar muitas vezes, né? E como é que você educa esse mercado sobre o valor desses produtos? Como é que a gente fala? Como é que a gente comunica, né? Que a gente tá Sim. falando de comunicação. Bom, Débora, ninguém acorda e fala assim: "Não, hoje eu acordei, tô com uma vontade louca de comprar um seguro", Sim. né, isso aqui é, né, você, por vezes, demanda um seguro do seu veículo. Eu acho que esse é o seguro que você acorda e fala assim: "Não, preciso fazer um seguro do meu carro, porque, né, não é o meu bem, é o que eu uso para me transportar para o trabalho, para levar meus filhos do colégio, eu não posso perder isso daqui". Tem seguro Mas celular também, né? Que hoje é tem, muito. tem. E que ficou mais conhecido porque, infelizmente, existe muito furto e perda também, né. A minha filha, que vai provavelmente me ouvir, né, ela está acostumada a perder, então a gente tem o seguro para o celular dela, porque hoje é um bem caro, né, um bem de consumo caro. Mas para que a gente possa sair do outro lado na sociedade, eu não acredito que gerar medo é a forma da gente gerar consumo, eu acredito que Hum. gerar consciência é a forma da gente gerar o consumo, né, consumir conscientemente. Então, a ideia de proteção para mim ela é fundamental, né. Quando a gente está falando de previdência, a gente está falando do seu futuro financeiro. Quando a gente está falando de um seguro de vida, a gente está falando do futuro da sua família. Quando a gente está falando de seguro residencial, a gente está falando do futuro do seu lar. E aí eu olho não para as classes mais abastadas, mas eu gosto de olhar para as classes menos favorecidas, porque são eles que mais precisam e são eles que têm menor capacidade de renda, né, de renda disponível para consumir esse tipo de produto. Eu gosto de falar sempre do seu João e da dona Maria, né, que tem lá o Minha Casa Minha Vida, ou que tem um Bolsa Família, ou que tem ali, claro que para eles o seguro é algo muito distante, porque, né, eles estão preocupados em comprar o óleo, né, o feijão, o arroz, né, tentar pagar ali um transporte para o seu filho ao colégio. Mas quando a gente olha para políticas públicas e quando a gente olha para o mercado, tentar educar, né, em linhas verticais e horizontais, e quando eu digo isso vertical é de impor mesmo, né, educação e horizontal, da gente fazer chegar de forma contínua em toda a sociedade, é a forma que eu acredito que a gente vai mudar esse mercado, né. A gente já viu uma mudança estrutural no mercado de poupança no Brasil, quando com o advento aí da assessoria de investimentos, né, de algumas casas, né. Eu posso falar aí a própria XP que foi precursora nisso, né, você olha para o nível de poupança hoje, para o nível, aplicado em fundos de investimento, mas que quintuplicou. Isso muito porque você hoje tem gente ali do lado dando apoio.
Então, por que não você ter pessoas dando apoio no mercado de seguros, no mercado de previdência? Isso já é feito dentro lá da empresa da qual eu era parte, mas em todo o mercado isso já é de conhecimento. E quando eu morei nos Estados Unidos, e isso é legal quando você tem uma experiência internacional, que você traz o que funciona bem no mercado mais evoluído, né? Hoje o mercado financeiro lá fora ele é muito mais de apoio, né, de assessoria especializada, do que de simplesmente multiproduto, né. Eu acho que você sentar aqui na sua frente, eu vender desde crédito a proteção de celular é complicado, né. Eu tenho que ter uma pessoa para te explicar sobre aquilo, por que aquilo é importante. Então, especialização, né. Então, conscientização, especialização são, 2 pontos muito importantes para a gente poder fazer crescer mercado e crescer, a demanda sobre algo que é importante, né, e acreditar também que aquilo é importante, né. Você trabalhar numa empresa que você não acredita no propósito, é muito ruim, né, porque você está vendendo algo que você vai fazer: "Pô, eu estou empurrando isso aqui para as pessoas", isso não é legal. Então eu também acredito que acreditar no propósito, da proteção, da segurança, para mim é fundamental para que a gente possa fazer esse mercado evoluir. E educação, né, muita educação, investimento privado, né, investimento público, porque, por exemplo, a gente lá da empresa era responsável pela grande parte do seguro agrícola do Brasil, de custeio à produção, né, agrícola, que é fator preponderante dentro do nosso PIB, né. Existem políticas públicas de financiamento ao seguro rural, mas muitos produtores não fazem esse seguro, ou por desconhecimento, ou por falta de vontade, ou porque acreditam que conseguem fazer seu hedge, sua proteção de forma natural, né, mas os eventos climáticos a gente não controla, né, as catástrofes a gente não controla. Então é muito importante que a gente tenha, políticas conjuntas do público e do privado para que a gente possa ter essa contenção de danos, porque no final quem vai pagar somos nós. Não se enganem, quando acontece uma grande tragédia, todo o imposto que é arrecadado ele vai de certa forma, uma parte dele para poder, eh, cobrir aqueles danos, né. E se a gente tem já o privado, se a gente já tem um cliente consumindo, né, o seguro ele é um mutualismo, né, todos pagam para alguns poderem utilizar. Então isso faz com que você não tenha que pagar mais depois, você paga pouquinho agora, se você precisar, você aciona, você provavelmente não vai precisar, que esse é o que é o cálculo de risco, né, por isso que a sinistralidade hoje ela está baixa em alguns setores, porque a gente não tem tantos eventos, mas é isso, é conscientizar, educar, e acreditar, né. E eu gosto muito sempre de trabalhar nessas ideias de tripé para tudo na minha vida, sempre botando pilares para o que a gente precisa. Deixa eu falar agora um pouquinho sobre resiliência, legado, seus próximos passos, né. Em Sim. agosto agora de 2025, você deixou o comando da BB Seguridade depois de 18 meses, né, com Sim. gestão, com recordes. O que que te levou a tomar essa decisão, assim, que você pensou: "Ah, agora já fiz o que eu tinha para fazer aqui, agora vou para os meus próximos passos"? Diego, na verdade eu sou funcionário do Banco do Brasil de carreira, né, Uhum. tive dentro, fora do banco, eu tinha um mandato que eu vim cumprir, né, a empresa ela funciona por mandatos, né, então você é eleito para aquele mandato, obviamente teve outros arranjos e eu estou dentro do banco, mas estou de quarentena, né, como a gente fala, a gente não pode assumir nenhum cargo fora, enfim, e eu estou avaliando meus próximos passos dentro do que eu quero fazer. Eu tomei uma decisão pessoal, né, da minha vida, de ficar perto da minha família, isso para mim é o que conta mais hoje em dia, Uhum. né, e de trabalhar dentro do que eu quero e posso fazer para poder melhorar a sociedade. Assim, meu foco nunca foi o retorno financeiro, porque acho que isso vem ao longo da sua produção, mas meu foco hoje é muito fazer as entregas e ver melhorias de fato onde eu consigo contribuir, sem passar por sentimentos que não sejam os sentimentos que eu quero ter durante a minha vida, né. Eu estou com 45 anos de idade, eu acredito que eu tenho aí mais 45 de contribuição profissional, depois eu vou descansar, né, não penso em parar de trabalhar, mas é isso, por hora eu estou avaliando algumas coisas, estou pensando, né, exatamente nisso, tentando organizar minha casa, porque quando a gente, lidera, né, eu não vim da eu estava liderando outra empresa nos Estados Unidos, a gente acaba deixando a nossa vida um pouco de lado também, né. Ou seja, nossa saúde, eu preciso fazer uma cirurgia, não tive tempo, então agora talvez seja o momento, eu vou tô fazendo essas avaliações, mas ao mesmo tempo também olhando para negócios, e passos aonde eu possa contribuir. Focando mais eu tenho um projeto social, né, que ele está um pouco enganchado por conta da minha vida, e é muito focado em crianças e crianças neurodivergentes, atreladas ao jiu-jitsu, né, já vim trabalhando nisso, tentando
fazer a empresa entrar em patrocínios. A gente fez um patrocínio nesse sentido lá, mas muito isso, cara, de retornar para a sociedade, e muito alinhado também ao nosso tatame, que é isso que eu amo fazer. Acho que ali tem um caminho de felicidade. Então, esse é o meu momento agora, e tem muita paz e muita tranquilidade. Boa. É isso. Kit? Vamos lá? Vamos. André, a gente sempre finaliza, cara, as nossas entrevistas aqui com um bloco que a gente chama de kit de ferramentas. O que é o kit de ferramentas? A gente tem aqui 3 perguntinhas rápidas, assim, respostas um pouco mais curtas até, onde a gente está buscando aprendizados práticos. Então, assim, para a pessoa que está assistindo a gente aqui, sai e fala, cara, beleza, pô, curti isso, vou começar, vou implementar. Muitas vezes a gente pergunta sobre um livro, alguma série, filme, mas hoje a gente trouxe umas perguntas aqui que não necessariamente são nesse sentido, né? Mas que vão trazer aprendizado direto ali e prático para o público. Bora lá? Claro. O Boa. famoso Começa- pinga-fogo. É Tipo isso. Então vamos lá. Qual é uma habilidade que você considera essencial para crescer profissionalmente, mas que a maioria das pessoas ignora ou subestima? Calma e paciência. Boa. Nossa, essa é uma ótima. Boa. Um conselho aplicável para hoje. Se alguém que está nos assistindo quiser começar a melhorar como líder ou profissional, ainda hoje, qual seria uma ação concreta que você recomendaria? Algo simples, mas poderoso. Simples e poderoso? É. Eu diria reflita, né, sobre o que você quer. Acho que se você parar e refletir e colocar em ação, você vai conseguir avançar. Então não só a reflexão, mas a ação também, né? Boa. Reflexão e ação. E tem algum hábito ou rotina no seu dia a dia, pode ser de manhã, ou pode ser antes de decisões importantes, que você acredita que realmente impacta no seu desempenho? Sim, acordar e fazer a mesma coisa todos os dias. Consistência. Então acordar, da mesma forma que a gente acorda, vai ao banheiro, faz as nossas coisas, toma o nosso café, né? Repetir aquilo que você acredita que vai te trazer alegria e sucesso. Então, consistência. Boa, bom demais. André, a gente está encerrando agora É aqui. isso. Eu queria te agradecer demais pela sua participação, pelo seu tempo. A gente sabe que sua agenda é bem corrida, então, para estar aqui com a gente, sei que é um pouco mais complicado, mas você fez acontecer e a gente está muito feliz de te receber por aqui. Eu queria te perguntar aqui, cara, assim, só para quem quiser acompanhar seu trabalho, né, continuar, gostou do que ouviu aqui, quiser continuar te acompanhando um pouquinho mais, os seus próximos passos, onde é que a pessoa pode te encontrar? Não sei, no Instagram, no LinkedIn, onde que dá pra gente fazer isso? Primeiro pode me encontrar no tatame todo dia bem cedo, você vai me encontrar lá. Mas o meu LinkedIn está à disposição, acho que o Diego pode deixar aí. Vamos. É, Coloca eu- aqui na eu- tela, Na né? tela, isso. Eu agora que eu estou com um pouco mais de tempo em relação à minha atividade principal, que era, né, liderar a empresa, eu vou começar a escrever alguns artigos sobre desenvolvimento de mercado, enfim, Excelente. sempre muito focado dentro do tema que eu atuo, né, até o momento que eu puder falar um pouco mais ampliar o escopo para falar de social. Nunca sou político, porque acho que política e futebol eu não quero escrever porque é muita polêmica. Mas acho que o meu LinkedIn é o meu canal de comunicação principal. Eu não tenho Instagram ainda público, acho que mais para frente a gente deve criar. Essa minha comunicação digital ela ainda está um pouquinho capenga, talvez aqui a turma possa me ajudar também. Com toda Mas o certeza. LinkedIn eu acho que é o canal principal aí. Muito obrigado pela oportunidade, prazer estar aqui, prazer poder falar livremente para vocês. Espero que se a gente conseguir alcançar o coração de uma pessoa que acorde, né, e fale assim, não, eu quero seguir nesse caminho, ela continue perseverando, acho que já teremos sucesso nesse podcast. E desejar sucesso a vocês aqui, a toda a equipe aqui, agradecer muito mesmo a oportunidade, tá bom? Cara, muitíssimo obrigado. A gente que agradece. Como eu falei lá no início, assim, eu esperava uma masterclass e foi exatamente o que a gente recebeu aqui, muitos aprendizados. Eu vou assistir e reassistir esse podcast algumas vezes para poder aprender com mais algumas coisas. Aprendizado sobre tudo, né? Mercado financeiro, vida. E eu acho que foi exatamente o nosso intuito, né, Débora? Assim, o André já deu muitas entrevistas com termos um pouco mais técnicos, levando resultados das companhias, né, que ele atuou. Eu acho que hoje aqui a gente queria ouvir um pouco mais do profissional e do ser humano, né, de toda a sua trajetória, a experiência que ele acumulou durante esses mais de 25 anos de carreira. Sim. E pra gente foi muito rico. Mais uma vez, Obrigado. muitíssimo obrigado. Obrigada. Gente, e é isso. Muitíssimo obrigado por nos acompanhar aqui em mais um episódio do Inbox. Não deixa de nos seguir no Instagram, no Spotify. Já deixa seu like aí e, por favor, compartilhe esse episódio para que mais pessoas possam assistir, né, e pegar um pouco desse conhecimento que o André trouxe aqui pra gente hoje. Débora, muito obrigado por mais um episódio. Eu que agradeço. Inclusive, pessoal, ativa também o sininho lá nas notificações do YouTube Boa. para você receber a notificação toda quarta-feira. A gente tá sempre aqui. Exatamente. É isso, gente. Muito obrigado e até o próximo. Até.